Pessoal, vocês estão vendo o compartilhamento? Então tá bom. Eu tenho problema aqui, tem que ver o que é. Tá todo mundo vendo? Eu não tô vendo vocês, então. Sim, estamos vendo. Então tá bom. Então, vou ler aqui esse pedaço. Por favor, sinta-se livre para compartilhar a explicação, apenas certifique-se de qualquer um que lê-lo sabe que ele se origina do reverendo Jin Hun Yong, e que a descrição é de minhas próprias notas, e pode, portanto, ser menos do que perfeito. Acabei de terminar uma pequena turnê de 4 nações, onde estava interpretando o chefe de educação do Departamento de Missões Mundiais. Suas palestras tocaram extensivamente na edição de Deus da Noite e Deus do Dia. Espero escrever algo útil que será útil em breve, mas por enquanto, em brevidade, Deus da noite é o Deus da mente, Deus do dia é o Deus do corpo. Deus da noite é o Deus sujeito e o Deus do dia é o Deus objeto. Deus da noite refere-se ao Deus que a teologia tradicionalmente discute, também conhecido como Criador, o Deus onipresente. O Deus do dia refere-se a Adão, perfeitamente completado, e Eva, perfeitamente completa, se unindo como um casal, também conhecidos como verdadeiros pais, ou mais corretamente, os pais da terra, do céu e da humanidade. Embora o próprio Pai tenha vindo como a semente original, ele teve que caminhar o curso de restaurar uma mulher entre as mulheres caídas para a posição e o papel da Eva completa e aperfeiçoada. Deus, como o conhecemos, nunca foi completamente aperfeiçoado, porque ele existe sem forma, ele não teve parceiro-objeto completo, e como padrão de conclusão, perfeição é a criação de uma relação completa com o parceiro-objeto para formar um par. Então, Deus sem forma precisa encontrar o Deus com forma para ser concluído. O caminho e o processo da restauração de Eva para a posição onde ela poderia recuperar tudo que estava perdido na queda e depois passar pelas outras etapas também, até que tanto Adão quanto Eva, mesmo se unam nas condições originalmente destinadas a existir, tem sido o caminho até o dia da fundação. O dia da fundação será o dia do casamento entre o Deus da noite, Pai Celestial, e o Deus do dia, nossos verdadeiros pais. Nesse momento, juntos formarão pela primeira vez o propósito completo da criação, onde agora o próprio Deus tem sua eterna combinação e se completam. Em termos do Deus da noite e do Deus do dia, Pai é Deus no sentido adjetivo. Deus é o interior, verdadeiros pais agora o exterior. E ambos têm valor igual e equivalente. Isso não significa que o Pai está de alguma forma agora transformado no Deus da noite, no Deus Criador, mas sim que a conclusão realizada pelos verdadeiros pais está no mesmo nível de valor que o Deus da noite, o Criador. Juntos formam o Deus da noite e do dia. Por exemplo, se um filho se assemelha completamente ao seu pai, tem os mesmos atributos e caráter e até mesmo modos e comportamento, então ele se torna o pai, em um sentido metafórico, e em um sentido de valor. No entanto, ele nunca é o pai. Assim, externamente falando, a relação entre Deus e pais verdadeiros é agora como uma geração e outra, ou pai e filhos. Mas internamente falando, eles têm o mesmo valor e as mesmas qualidades, assim como ambos Deus nesse sentido. Na verdade, é uma ideia antiga e se relaciona com o que Jesus estava dizendo: aquele que me viu, viu ao Pai. No entanto, a declaração de Jesus referia-se apenas à relação de nível individual. Os verdadeiros pais seguirão em frente e no dia da fundação terão completado o mesmo em todos os estágios: individual, família, clã, grupo, étnico,
nação, mundo, cosmos e nível de Deus. A chave para essa ideia é entender que, embora o próprio Pai tenha tido todo o conteúdo para ser o Adão perfeito, ele mesmo não está completo, até que o seu parceiro objeto, sua noiva, também esteja completa. O Pai explica que, na verdade, um é definido pelo seu objeto. Um deles é definido como Pai pelo nível ou qualidade do Filho. Assim, o Pai é aperfeiçoado através do seu parceiro, não por ele mesmo. Da mesma forma, Deus também será completado através de seu parceiro objeto, verdadeiros pais. O Pai, ao completar o seu objeto, teve que não apenas recuperar a posição de Eva, mas todo o conteúdo perdido por Eva na queda, incluindo o coração da filha, o coração da irmã mais nova, o coração da esposa, o coração da mãe, o coração da avó, o coração da rainha, o coração da substancial e perfeita Eva, e o coração da esposa de Deus. Tudo isso foi recuperado até agora. Estes são os 8 estágios internos ou verticais. Individual ao nível de Deus são os 8 estágios horizontais. O dia da fundação será a data em que a última peça será colocada em prática. Reverendo Young, o palestrante, ensinou também que o nosso trabalho a partir de agora é tornar-se uma célula completa com Deus do dia. Os verdadeiros pais são como uma chave ou a célula da cabeça de todo o corpo do Deus do dia. Portanto, eles são o Deus do dia. O resto das células ainda contém o bem e o mal. Nosso trabalho é remover o mal e tornar-se puro dentro de nós mesmos, também conhecido como conclusão perfeita, para se tornar totalmente inteiro e boas células do Deus do dia. Espero que isso os ajude. Saudações. O nome dela, novamente, é Andy Lausberg. Isso foi escrito em 13 de janeiro de 2012, então ainda tinha previsão de fazer o dia da fundação, né? Nosso pai estava vivo. Comentários? Só um minutinho. Mr. Maca? Essa information, the origin, originais substância de divine. Não, Mr. Maca. Esse seminário, essas palestras, elas, assim, elas começaram, eu acho que 2008, por aí, não foi? 2000 né? E daí nosso pai começou a falar em sermões, e depois eles organizaram um seminário. Então, não tá no Cheon Song-yeon, né, assim, Walter? Eu acho que não tá no Cheon Song-yeon. Não está. Porque o Cheon Song-yeon, aquela edição capa preta, ele foi em 2006. Então foi depois. E isso que o verdadeiro pai começou a acrescentar foi a partir de 2008. E lógico que quando o verdadeiro pai começou a abordar isso, você viu no dia 22 de janeiro também, tem um speech, um sermão do Hyun Jin, 22 de janeiro de 2012 também. Ele dá um sermão muito abrangente, está naquela relação lá que eu dei para você. Eu não vi tudo, Silvio, porque... Não, eu sei, é muito... No dentista, foi muito tarde, né? Não, mas eu acho que aquele sermão do Hyun Jin, deixa eu ver, eu vou ver se eu acho aqui para um pouquinho. Teria que traduzir, né? Não, é o número 6 daquela relação que eu dei para vocês. A gente pode ver na semana que vem, então. Tá. Eu acho que o Hyun Jin, ele explica até melhor que essa apresentação dessa senhora. Porque o Hyun Jin, ele aborda aquela questão que, por exemplo, se você dá uma olhadinha no último parágrafo aí que você leu,
ele coloca como os verdadeiros pais, como os Deus do dia. Aham. Mas o verdadeiro pai fala que ele faz parte do Deus da noite. E a nossa mãe faz parte do Deus do dia. No entanto, a nossa mãe, ela atingiria a realização desse propósito maior na conclusão do dia da fundação. Então, todos aqueles estágios, 8 estágios que o verdadeiro pai fala da filha, Só um minutinho. dá uma olhada lá. Vai aonde você estava lendo agora há pouco. Quer ver só? Aham, não, Então, eu já vi. Aham. então, naquele ali, o verdadeiro pai, ele explica que a consagração desse dia da fundação seria a restauração completa de Eva. E é isso, ela estaria restaurando aquela posição de Deus do dia. Então é lógico que o verdadeiro pai, ele fala que o estágio final da providência divina não está realizado porque não existiu a possibilidade do Deus da noite e do Deus dos dias se completar. Então, quando o verdadeiro pai, até num sermão que o verdadeiro pai dá em junho do ano de 2012, o nosso pai, ele lamenta que não há harmonia entre o Deus da noite e o Deus do dia. Em outras palavras, o verdadeiro pai, ele está deixando claro que não existe uma harmonia entre a nossa mãe e ele. Entende? E um dos pontos, se nós formos na semana que vem ler o sermão do Hyun Jinin, o Hyun Jinin, ele tem um entendimento. Não é puxar a sardinha para o Hyun Jinin, mas o Hyun Jinin tem um entendimento muito mais profundo, até no valor teológico, a questão teológica, sobre a questão da existência de Deus, no conceito que a gente estuda a imagem de Deus no pensamento unificado. Entende? É muito mais profundo da forma com que ele compreende. E dá para perceber que o Hyun Jinin, ele está formatando o ensinamento sobre o Deus do dia com uma clareza muito grande. E ele não está ofendendo a mãe dele quando ele fala da importância da realização do dia da fundação. Porque só assim seria completada aquela providência. Mas a senhora Jacques Jahan, ela já estava alegando por alguns anos que ela já era perfeita, independente daquela fundação ou não, daquele dia ou não. Mas o que o verdadeiro pai está enfatizando é que aquele dia seria a substancialização da vitória dela. E ela, infelizmente, ela não realiza esse dia. Ou não tem intenção de realizar, não quer participar da realização desse dia. Então, é lamentável essa situação, porque o ensinamento que Hyun Jinin estava preparando não é que ele queria contradizer a mãe dele, mas ele estava deixando tudo em pratos limpos, bem claro, aquilo que o verdadeiro pai tinha falado, de uma maneira assim, para o Hyun Jinin, ele desvendou aquilo que o verdadeiro pai anunciava como uma desarmonia entre o Deus da noite e o Deus do dia. Porque o dia da fundação seria o dia crucial. Então, eu vejo que o fato da senhora Jacques Jahan ter tirado o Hyun Jinin da posição de presidente foi uma forma de sabotar o entendimento que o dia da fundação não foi realizado, era um dia crucial,
e, infelizmente, a mãe dele não estava na posição daquele último aspecto que o verdadeiro pai estava ensinando. Ela não tinha completado aquilo lá. Mas para ela, na mente dela, ela já estava determinada que ela não precisava daquilo. O seu Paulo levantou a mão aí. Eu estou Pois tentando não. ligar meu microfone, não estava conseguindo. Você pode falar, seu Paulo, por favor. Pois não. Olha, para esclarecer a questão do dia da fundação, primeira pergunta é, essa data seria dia 13 de janeiro de 2012? 2013? 2013. Não, mas a princípio era 2012, né, Silvalter? Depois trocou. A princípio era 2012. Aí depois foi adiado um ano. Porque... ó, seu Paulo... Outra coisa é também, foi realizado o dia da fundação ou não? Foi realizado um dia da fundação, né, com a senhora Rakjahan como centro, né, e daí todo mundo tomou um vinho. Mas o Hyun-Jin não participou da cerimônia. O Hyun-Jin não participou, e de acordo com o Hyun-Jin, esse vinho que foi tomado nesse suposto dia da fundação, que não foi um verdadeiro dia da fundação, né? Esse vinho, ele nos tirou da soberania do verdadeiro pai, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas outra coisa, quer dizer, estamos aguardando ainda a chegada do verdadeiro dia da fundação? Então, quando foi feito a cerimônia de bênção da senhora Khan, foi feito como um dia da fundação, certo, Sr. Walter? Como uma verdadeira mãe vitoriosa, né? Exato. Então, Mas o que, apesar do nosso pai, do Hyun-Jin ter falado essa questão que era muito central, a manifestação da vitória do verdadeiro pai no plano físico aqui, o Hyun-Jin, ele não anuncia assim que se dará um Pentecoste com o verdadeiro pai, né? Mas através do fundamento que o verdadeiro pai estabelecendo, que o verdadeiro pai está conseguindo no mundo espiritual e o fundamento que Hyun-Jin está estabelecendo aqui na Terra, haverá um período de julgamento. sim. Haverá um período, nós estamos, sabe aqueles selos do Apocalipse, né? Os 7 selos que vão se abrindo, né? Então, o Hyun-Jin, ele fala que esse período que nós estamos atravessando, ele ainda, de longe, não é o período mais conturbado que nós vamos ter que atravessar. Então, ele alega que aquilo que a mãe dele passou a dizer, a partir do dia da fundação que ela realizou, que eles tinham um foco que em 7 anos ela teria a vitória de 7 nações, no ano de 2020, ela teria um fundamento gigantesco que ela poderia já conseguir inúmeras bênçãos aqui no mundo físico, né? E o Hyun-Jin, ele ouviu isso, mas ele não se manifestou publicamente porque ele não tinha nenhum fundamento para ele manifestar essas palavras. Mas quando ele começou a Igreja do Santuário, a partir de 2015, ele já começa a dizer, claro, que aquilo que ela predestinou vai ser totalmente o oposto. Ela não vai conseguir. E as bênçãos que ela disse que
passaria a vir para a humanidade a partir de 2020, o Hyun Jin fala que vai ser o oposto. A partir dali começa um julgamento. Então, a bênção que o Hyun Jin estabeleceu para o nosso pai, para a senhora Jacques Jahan, foi no dia 23 de setembro de 2017. Então, a partir daquele período, até o começo de 2020, o Hyun Jin não falou, ó, vai vir a praga do Covid. Ele não fala isso. Né? Senhora Khan, desculpa. O que eu falei? Eu falei errado? Senhora Jacques Jahan. Perdão, desculpa. Como é que se diz? Bom, enfim, tem hora que eu me atropelo no pensamento. Não, mas dislexia, mas vamos dizer que é uma dislexia. Não tem nada, não. Não, mas quando o Hyun Jin ele estabelece a bênção do nosso pai com a senhora Khan, ele fala que a partir daquele momento iria ser um período extraordinário. E no ano de 2019, que ele fez como é que chama lá? O Festival da Liberdade, Freedom Festival, ele faz uma cerimônia da queda da Babilônia. É onde ele faz uma queima grande. Não sei se vocês lembram que no passado, né, a gente fazia uma cerimônia de queima também, né? Tá lembrado? E o Hyun Jin, o Hyun Jin fez uma tremenda, eles fizeram uma tremenda de uma fogueira, né? De uma armação de fogueira e colocaram várias coisas simbólicas ali, que a partir dali começaria um período de julgamento. Então, ele faz aquele negócio simbólico em 2019, outubro de 2019, e a partir de 2020, viria muito mais julgamentos. Então, o que o Hyun Jin dá a entender é que teria 7 anos de julgamento. Né? Não sei se vocês já ouviram ele falar isso. Uhum. Ele fala que vai ter 7 anos de julgamento. Muito oposto daquilo que a senhora Jacques Jahan vem falando. Então, inclusive, essa questão dele, de vez em quando, ele tem uns cenários assim que é muito semelhante àquilo que o Alex Jones, ele fala, né, que, olha, vocês se preparem para o pior, guardem mantimento, saiam das grandes cidades, porque há uma possibilidade de ter um caos muito grande nas grandes cidades, né? E ele dá a entender que esse julgamento será como aquilo que é descrito no livro de Apocalipse, né? Daquele livro que era fechado por dentro e por fora, ele vai ser aberto, e cada vez que cada livro vier, vai vir uma dificuldade. Vai vir uma dificuldade para a humanidade. Ele dá a entender que isso foi devido a uma grande falha. Que isso ocorreria devido a uma grande falha. Só que o pessoal do santuário não acredita nisso, né? O pessoal da santuário, não, perdão. O pessoal da Family Federation, eles não acreditam nisso, e eu já conversei com alguns irmãos, eles acham irrelevante essa questão sobre Deus da noite e Deus do dia. Porque naquele Cheonsongyeon que eles editaram no final e falaram que tinha polido, não existe nenhuma passagem que menciona que o verdadeiro pai ele estava em desarmonia com a esposa dele, né? Que ele já vinha alertando em vários discursos de Hondoke, ele já vinha alertando. Então, naquele livro que foi uma reedição do livro Cheonsongyeon, ela já vai eliminando tudo. Então, eles acham que aquele livro é o final. Que como aquele livro não menciona nada de coisas novas que o verdadeiro pai falou até antes da morte dele, que poderia estar incluído ali, isso é irrelevante. Não tem relevância.
Mas é sempre assim, né? Na Bíblia, no paralelo histórico, quando há uma falha, mesmo se essa falha, por exemplo, Abraão, né? Abraão não cortou os pombinhos. Daí ele restaurou a falha dele, né? Com Isaac, né? Sacrificando o próprio filho. Mas os 400 anos lá de escravidão do povo, pronto, já foi, né? Mesmo recuperando aquela falha ali, Teria que ser a pago. indenização tem que ser paga, né? Então, eu penso assim, dessa mesma forma, né? Foi uma vitória, né? A bênção do nosso Pai que será cama, mas a indenização pela falha anterior tem que ser paga. Paga pela humanidade. Deixa eu fazer uma perguntinha bem. Fica até difícil fazer essa pergunta live. Você está gravando isso? Tô Vai mandando ser, pra live. mas vai ser editado? É difícil editar, sim, Walter. Tá. É Tá difícil bom. editar, É que o meu irmão Fred está dormindo profusamente ali, ó. Se você puder fechar a câmera dele, seria bom, viu? Eu vou... Hey, Fred. How are you, Fred? Ele está dormindo. Você quer que eu não consigo... ele acordou. Então, esse aqui são anotações do Sr. Takion-o, né? Também de algumas das palavras do nosso pai. Então, número 1, ele coloca 5 tópicos. Tópico 1, Deus da noite é o Pai como Criador de todas as coisas do universo. Deus da noite criou todas as coisas do universo com criatividade. Deus da noite é um Pai do mundo angelical. Deus da noite é o Pai do mundo animal. Eu não entendi esse mundo animal aqui. Deus da noite é o Pai do mundo vegetal. Deus da noite é o Pai do mundo mineral e do mundo humano. Quando Adão e Eva são concluídos, eles se tornam Deus do dia. Deus da noite desejou que, após a conclusão de Adão e Eva, ele se tornasse o Deus do dia em Adão e Eva. Deus da noite desejou que, após a conclusão de Adão e Eva, ele se tornasse o Deus corpóreo usando os corpos de Adão e Eva. Deus da noite esperava tornar-se Deus físico usando os corpos de Adão e Eva. Deus da noite esperava tornar-se Deus horizontal, que pudesse se reproduzir usando os corpos de Adão e Eva. A esperança do Deus da noite é cumprida quando Adão e Eva são completados e se tornam Deus do dia. O propósito final das palavras divinas é a conclusão dos verdadeiros pais. Deus, que é o verdadeiro Pai espiritual, tem um propósito de completar os verdadeiros pais físicos. Quando Adão e Eva são completados como verdadeiros pais físicos, Deus, que é o Pai verdadeiro e espiritual, torna-se os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. Os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade incluem o verdadeiro Pai espiritual e os verdadeiros pais físicos. Os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade incluem Deus da noite e o Deus do dia. Então, os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, né? Incluem Deus da noite e o Deus do dia. Os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade incluem o rei espiritual dos reis e o rei físico dos reis. Os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade incluem 4 reis representativos: Deus da noite, Deus do dia, Rei dos reis e os verdadeiros pais. O propósito de Deus da criação não é apenas existir como Pai cósmico, mas se tornar os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. Quando o Deus da noite e Deus do dia alcançarem a unidade final e se tornarem Deus da noite e do dia, o Deus da noite existe em um Deus do dia, e o Deus do dia existe no Deus da noite. Após o surgimento de Deus da noite e do dia, é desnecessário distinguir o Deus da noite e o Deus do dia. É impossível distinguir Deus da noite e o Deus do dia. Deus da noite e Deus do dia não deve ser distinguido.
Após o surgimento do Deus da noite e do dia, é desnecessário separar o Deus da noite e o Deus do dia. É impossível separar o Deus da noite e o Deus do dia. Deus da noite e Deus do dia não deve ser separado. 5. Em Deus da noite e do dia começa a era do domínio direto de Deus. Deus da noite e do dia é onipresente. Como Deus da noite era onipresente, Deus do dia é onipresente. Deus da noite e do dia é onisciente, onipotente. Como Deus da noite era onisciente e onipotente, Deus do dia é onisciente e onipotente. Deus da noite e do dia exerce a autoridade de total transparência, total imanência e autoridade plena e onipotência. Enquanto Deus da noite exerce a autoridade da transcendência total, total imanência, autoridade plena e onipotência, Deus do dia exerce a autoridade da transparência total, total imanência, autoridade plena e onipotência. Transcendência total, imanência total, autoridade plena e onipotência de Deus da noite são exercidos através do Deus do dia. E aí? Maravilha. Eu acho que talvez seja essa questão do Deus da noite e dos deuses do dia se tornar um, né? E os verdadeiros pais se tornarem Deus da noite também, porque no final é o processo final, no caso, ser um, né? Ser um só, né? Estar junto, né? Ser um só, né? Então, aquele presságio que é dito naquela situação em que Noé, ele solta os 3 pombinhos, né? Uhum. O primeiro, ele volta para a arca, não se realiza. O segundo volta com o raminho. E o terceiro, ele não retorna para a arca. Então, isso é um presságio de que, no final da providência, Deus vai habitar na terra junto com os homens, né? Então, o nosso Pai, ele agora, por exemplo, ele menciona que ele gostaria de ter pelo menos vivido um dia após o dia da fundação, pelo menos um dia, né? O verdadeiro Pai não viveu um dia após a da fundação. Então, como houve esse prolongamento da providência, e o verdadeiro Pai já tinha feito a transferência da autoridade para o Rio de Nin, Oi? E para o neto, né? E para o neto, como o verdadeiro Pai já deixa claro que essa transferência da autoridade vai ocorrer, o que, por exemplo, quando o verdadeiro Pai ele sai de Hyundai, eu vou fazer uma saladinha aqui, mas aguenta firme aí. Se for meio indigesta, fala assim, olha, tá intragável. Mas, por exemplo, quando houve o fracasso da providência do cristianismo em não receber o verdadeiro Pai, através de uma série de coisas que hoje nós nem estudamos profundamente, mas existem vários estudos que mencionam que o verdadeiro Pai era para ter uma vitória no seu primeiro casamento. Mas houve uma falha muito grande ali. Então, a providência, aquela falha, ela já aquele período já é desconsiderado. O nosso Pai inicia um curso de indenização terrível e tudo aquilo lá se culmina na conclusão quando ele sai de Rio Grande. E quando o verdadeiro Pai sai de Rio Grande, ele começa um novo curso. E ele faz aquele curso
na maneira mais rápida possível, através de muitas dificuldades, e em 7 anos ele consegue a bênção. Né? E o verdadeiro pai, nesse curso de 7 anos, ele tem que, depois que ele começa o curso dele, o verdadeiro pai, ele já sabe que aquele curso de 7 anos foi um fundamento de um curso de 40 anos. Nosso pai fala que, desde quando ele saiu da prisão, em 1952, até 1992, era o curso de 40 anos dele. Então, quando o verdadeiro pai chega no final do curso de 92 e tem uma situação que ele não conseguiu obter uma vitória, começa-se um período de muita turbulência dentro da Igreja de Unificação. O verdadeiro pai declara falha na providência da Coreia e recomeça a providência de Jardim. O Peter Paulo, ele alega que chega num ponto que o verdadeiro pai separa a providência de Jardim com a providência oceânica. E o nosso pai, por um período de 7 anos, ele trilha sozinho esse curso de estabelecer um fundamento para começar a providência desse curso de 40 anos. Então, tudo que o verdadeiro pai queria era que, devido a um monte de falhas que aconteceu, tudo que ele queria era estabelecer o dia da fundação. Né? E como uma sucessão de falhas vinha acontecendo, ele, sabendo que talvez ele não teria tempo para atingir aquela data, ele já faz com uma apólice de seguro, né? Ele já faz a transferência da autoridade, esperando que, mesmo que ele não esteja aqui, a providência dá continuidade. Mas o anseio dele era que, pelo menos um dia, ele pudesse ter tido essa vitória, no dia da fundação. E, infelizmente, ele não teve esse um dia. Né? Então, eu acho, agora é eu que acho, que devido a essa vitória, por um período de 7 anos, o Hyun Jin está fazendo um fundamento para restaurar essa situação e, de algum modo, alguma coisa vai acontecer. Tanto com a humanidade, pagamento de indenização, porque ele fala, o Hyun Jin fala que essa falha não foi uma falha, assim, meramente que ela não tem, assim, consequências drásticas. Ele fala que é uma falha em nível cósmico da providência. Então, infelizmente, toda essa tribulação que nós estamos atravessando, na questão de conflito ideológico, o desmoronamento do padrão de certo e errado, que a gente fica num verdadeiro redemoinho de conflitos. Ele fala que isso é um julgamento que nós estamos passando. Mas ele menciona de uma maneira assim que parece ser até meio assustadora, né? Que nós temos que se preparar para coisas piores. Né? Não é aquela... Eu acho que até que o Hyun Jin, ele não dá aquele tipo de sermão que os cristãos falam da condenação do lago de enxofre e aquilo. Ele é muito realista no que pode acontecer aqui na Terra. Né? Por exemplo, a quebra da estrutura da sociedade democrática. Eu vejo o seguinte: nós estamos vendo isso o dia a dia. A todo instante a gente está vendo esse desmoronamento da sociedade, do mundo democrático,
E eu diria que até o mundo comunista também está em grande reviravolta. E o que vai emergir disso daí, o desejo do Hyun Jin é que, através desse julgamento severo, a ideologia do Messias, ou, por exemplo, a Constituição, o modelo de Constituição, que o Hyun Jin diz que ela servirá como base para uma nova sociedade do mundo, ela terá que ser reconhecida. Então, de que maneira isso vai acontecer? Nós estamos aí como não só espectadores, mas participantes. É isso mesmo. Que ele tem falado muito, né, sobre guerra, sobre, né, que talvez aconteça, né. Seu Paulo, quer comentar mais alguma coisa, por favor? Ou seu Gilvan? Seu Paulo, você está com o microfone desligado. Uma coisa que eu acho que é importante frisar é que estes temas são importantes. Essa nova revelação que nosso Pai nos deu foi 1996, eu creio, são importantes. Tem uma importância que eu ainda I'm trying to grasp, ainda estou tentando... Foi depois disso ainda, seu Paulo, acho que foi 2008, né? Esse sermãozinho aqui é 2012. Pois é. Então, quer dizer, tem coisa aí que é importante para nós na nossa época. Vocês se lembram da introdução ao princípio divino? A gente sempre falava, olha, Deus dá a verdade segundo as nossas necessidades. Quando chega a hora que precisamos de uma verdade, ele nos dá aquela verdade. E isso nós sabemos pelo princípio divino, que diz que dar para nós a verdade que nós precisamos é responsabilidade de Deus. Eu, quando eu vi aquilo, se me abriram os olhos, pensei, nossa, maravilha. Quer dizer, a gente tem aquela confiança de que, estando aberto, estando no relacionamento com Deus, quando chegar a hora que nós precisamos de um certo ponto de verdade, que ela vem para nós. Porque assim diz o princípio divino. E isso é uma maravilha, porque a gente sabe que, né, agora nós estamos numa situação, como o Silvalter falou, que é essa confusão de valores. Ninguém sabe o que mas nós, os muris, estamos claros. Temos uma perspectiva clara, graças a Deus. E essa clareza, ela vai aumentar. Acho que ela vai ficar cada vez mais nítida. E quem sabe essas novas teorias que o nosso Pai deixou para nós, né, poderá nos ajudar. E eu acho que temos muito bonitos. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, talvez eu já fiz anteriormente, mas eu gostaria de reenfatizar, né? Como o fundamento ele foi todo perdido e o Hyun Jin está recomeçando, fica assim meio estranho, né? A gente vê que a Federação das Famílias tem um fundamento gigantesco, né? Que eles estão fazendo uma série de atividades, né? E o Hyun Jin, ele dá a entender que tudo isso daí é uma providência periférica, não faz parte da providência central, né? Então, o que ele está começando a fazer, um trabalho na América, na Coreia, no Japão, ele está reiniciando uma providência, né? Que ela tem que ser reiniciada porque houve uma falha. Então, hoje, nós aqui, esses gatos pingados que nós estamos aqui, pode parecer, assim,
utópico, né? Como que nós aqui podemos dizer que nós temos um valor tão proeminente, né, tão significativo, né, perante algo tão extraordinário? Mas eu considero que é muito semelhante à situação quando o verdadeiro pai já estava no ano de 1980, mas já tinha missionários nos países da cortina de ferro, na União Soviética. Já tinha missionários lá. E eles não podiam abrir a boca. Eles tinham que ser muito criteriosos com quem eles abriam a boca, porque eles estavam ali semeando sementes espirituais que ela só viria a prosperar muito tempo depois. E eu não sei se nós comentamos na semana passada, ou do sábado passado, que o verdadeiro pai, eu li um sermão do verdadeiro pai, que ele recebe uma informação nos anos 80, no começo dos anos 80, que um membro da Igreja de Unificação tinha sido condenado à pena de morte nos países da cortina soviética. E o verdadeiro pai sentiu uma angústia, uma dor tão grande, ele se retirou e ele chorava inconsolavelmente por aquele membro estar numa situação terrível e ter que pagar com o preço da vida dele por uma providência não ter sido capaz de alcançar o livramento daquela pessoa. O verdadeiro pai, ele se colocava numa posição assim de responsável por aquele irmão está sendo condenado à morte. E o nosso pai chora inconsolavelmente durante a noite, mas ele reconhece que aquele irmão, apesar dele ter sido condenado à morte, ele está fazendo, o coração dele está centrado no verdadeiro pai, está centrado na direção celeste, e vai se somando fundamentos de vitórias espirituais através de lágrimas, suor e sangue. Então, por exemplo, hoje nós estamos fazendo um pequeno fundamento, né? Daqui a 10 anos, nós podemos falar, puxa vida, valeu a pena, né? Mas a nossa perspectiva agora, ela parece ser utópica, fantasiosa, né? Mas faz parte, né? Faz parte do fundamento, né? Tem que ter esse começo, né? Assim como teve para os cristãos. Foi realmente um período... Tem hora que eu converso com alguns irmãos cristãos, né? Que já foram membros da Igreja de Unificação e vieram a ser cristãos. Eles não têm a mínima noção da dificuldade que os primeiros cristãos tiveram que atravessar. Então, hoje, eles estão na glória, né, celebrando o estrondoso fundamento que o cristianismo tem em nível mundial. Mas esse fundamento não é para a glória do cristianismo, mas é para a glória de Deus e servir o Messias. E, infelizmente, eles estão atrasados, né? Assim como toda vitória do povo de Israel era para Jesus e eles também não compreenderam. Existe a nação de Israel, eles até hoje não reconhecem Jesus. A gente vê que realmente a providência divina, ela é ingrata. E tem que ter realmente muita perseverança, né? Então, acho que a gente continua estudando na semana que vem, né? Sobre esse tópico. Daí eu vou traduzir, então, aquele sermão do Hyun Jin, e daí a gente lê ele, então. Certo? Certo. Te deixa gravado esse aqui lá no canal. Para São Paulo, Ok.
São Paulo, sim, Walter. Vamos para São Paulo. Dia 7 tá chegando. Tá desligado o seu microfone, Sivaldo. Não, vamos sim, vamos sim. Eu não sei não, talvez eu vá até para o Rio de Janeiro também, viu? Não sei não. Mas São Paulo vai ser um rojão. Cheguei hoje do Rio. Ah, é? E como é que tá lá o espírito dos brasileiros carioca lá? É muito, muito bolsonarista, viu? É. Todos os Ubers que eu peguei lá começava a tocar, começava a elogiar o Rio, que o Rio tá bonito, né? Tá bonito o Rio. Tá É. limpo. Não. Tá totalmente diferente de São Paulo. São Olha, Paulo tá horrível, né? Tá fedendo, tá sujo, tá cheio de gente não, mas de rua, Cracolândia, eles não resolveram esse problema. não, mas você atravessou a Ponte Rio-Niterói? Pra você por baixo. Não, a Ponte Rio-Niterói, aquele local lá é um fedor do caramba. Nossa Senhora, é lamentável. E ali perto de Belfort Roxo também, nossa, é muito triste. Eu estive lá uns 2 anos atrás. Mas por que você quer ir pro Rio? Para ver o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai estar lá. Às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde ele vai estar lá. Hã? Ele não vem para São Paulo, então? Não, ele vai para o Rio. Ele vai para o Rio. Então, aquele cheiro de urina que a gente sentia antes, assim, qualquer posto que você parava. Ah, sim, é verdade, é verdade. Não vi mais, andei no centro, fui nas praias, fiz a corrida inteirinha lá. Fui para Paquetá, rodei tudo lá, porque eu tinha 2 dias só, né? Que eu fui para correr, né? Na corrida, né? Aí eu tinha o dia da corrida, que peguei só o kit, e depois cheguei no sábado, peguei o kit lá, daí eu não tinha que fazer, fui dar uma volta por lá, né? Foi bom? Teve uma boa classificação? Não, foi mais assim por prazer mesmo, para ver a prova mesmo, que é a prova mais. Dizem que é a mais bonita do Brasil, né? Ali no aterro do Flamengo? Você foi pelo aterro do Flamengo, ali perto? Passamos ali. O aterro do Flamengo está muito bonito. Larga lá do Leblon, atravessa todas as praias, vem seguindo o mar, todas as praias, aí vem até o Santos Dumont, depois volta e termina no aterro do Flamengo ali. Ah, show de bola. Mas deixa eu fazer um comentário também. Olha, hoje eu fiquei assim muito grato, porque ontem no discurso do Bolsonaro eu tive que me conter, né? Segurar assim, eu acho que todo mundo, né, meu? Nossa. Porque eu fiquei assim, puto com aquele William Bonner. Se eu tivesse no lugar do Bolsonaro. Né? Não, mas ele foi assim de uma violência do início ao fim. Sim. E eu vi que o Bolsonaro falou assim: aqui é um campo minado, aqui eu vou andar com muita sutileza e eu vou atravessar. O Bolsonaro atravessou aquele campo minado. Para mim, eu fiquei surpreso que o Bolsonaro não perdeu as estribeiras, né? Ele mostrou uma resiliência, uma capacidade de autocontrole que puta que pariu. Ele foi muito preparado para isso. Né? E eu fiquei surpreso que hoje os meus funcionários, todos eles estavam revoltados com a Globo. Até do ajudante mais simples, do outro, a todo local que eu fui, eu não encontrei um cara que achou que o Bolsonaro tinha se lascado. Eles sentiram ofendido, pessoas simples, hein? Conversei com pessoas simples e com empresários. Todos eles ficaram admirados como o Bolsonaro atravessou aquele corredor polonês. Porque foi realmente um corredor polonês. Eu achei que ele foi muito bem, porque ele não mencionou nenhuma vez alguma crítica ao Lula, ele só falou o que ele fez, o que ele fez bom, assim, ele usou números, nomes, assim, quantidade, ele não criticou ninguém, ele só falou o que ele fez, né, se defendeu em alguns pontos, mas muito bem, com uma defesa muito clara, né? Não, e eu acho, Jusceia, que ele poderia até falar assim, pô, mas eu nem termino de responder, você já corta com uma pergunta?
Porque ele estava sendo entrevistado ali, né? Sim. E ele conseguiu deixar os repórteres expor o quanto ridículo, o quanto nocivos eles estavam sendo com relação à posição de repórteres, né? O quanto eles estavam sendo tendenciosos, maldosos. Assim, aquelas caras, aquela falsidade, deboche. Irônico. Falando com alguém assim, idiota, né? Enfim, eles se tornaram idiotas, eles ficaram sendo idiotas. E eles criaram uma situação que olha, eu escutei de um pedreirinho, de um ajudante, ele falou assim, se o Lula não for tratado da mesma forma, essa Globo tem que ser queimada. Entendeu? Um pedreiro que ele era lulista até uns 2 anos atrás. Entendeu? Porque eles acharam uma tremenda de uma malvadeza da forma com que... Sabe, uma pessoa simples achar, o cara tratou com desrespeito, mas tão flagrante que se ele não tratar assim os outros, vai evidenciar o quanto esses caras são sujos, são corruptos. São. Mas você vai ver, o Lula vai chegar lá, eles vão oferecer até uma cachaçinha para ele. Mas aí que tá. Você viu que eles não queriam tratar nem o Bolsonaro como presidente, o candidato. E quando a mulher lá... Como presidente, ela se corrigiu. Ela se corrigiu. Ela falou, senhor presidente, aí não, senhor candidato. É como se o ponto dela não veio, corrija aí que você pisou na bola. E ela... Mas a altivez do Bolsonaro, a resiliência dele foi surpreendente. Surpreendente. Walter. Oi. Uma coisa é o seguinte, olha, para mim, o interessante, eu vejo algo assim semelhante aqui. O interessante é comparar a situação de Jesus Cristo com o que está acontecendo agora com o Bolsonaro e com o Trump. Porque Jesus Cristo estava numa situação difícil, que ele não queria se defender. Mas, na sua pregação, ele disse o seguinte: ai de vós, se o povo falar bem de vocês, porque foi assim que os antepassados deles trataram os falsos profetas. Quer dizer, enquanto o Bolsonaro e o Trump e outras pessoas assim estiveram sendo criticados ferozmente pelo povo, não pelo povo, os fariseus dessa época, então eles estão no bom caminho. É assim que eu vejo. Olha, invadiram a casa de Trump, mas ele tem aquela calma. Ele fala, mas olha, por que fizeram? Eu estava mandando para eles o que eles quisessem. Aquela calma, tranquila, e eles vão lá, né? Ninguém trata de quer colocar na cadeia, que é isso, que é aquilo. Então, eu me lembro, Jesus falou, ai de vocês, se eles falarem bem de vocês, porque foi assim que eles trataram, os antepassados deles trataram os falsos profetas. Está certo, pessoal. Acho que vamos encerrar então por hoje, né? E até a próxima. Obrigado. Obrigado excelente. A todos. Boa noite, muito seja boa. Gostei muito. Muito boa, viu? Muito boa. Boa noite. Boa noite, Gostei então. muito. Boa noite. Boa Boa noite. noite. A gente se encontra no Rio de Janeiro lá, Simão. Falou. Valeu. Valeu. De novo, mas eu vou dar um jeito de escapar aqui. É muito bonito. A Gilceia vai te amarrar aí, hein? Cuidado. Você sai de fininho aí. Tchau, então. Boa noite. Falou, tchau.